Quem enviarei? Quem irá por nós? Amados filhos, ao celebrarmos hoje essa liturgia, nesse quinto domingo do tempo comum, somos todos nós convidados a acolher uma liturgia profundamente vocacional. Deus, no seu desejo de contar conosco. Deus que quer contar com a nossa colaboração. Deus que quer nos falar para nos mostrar que Ele não precisa, mas Ele quer a cada um de nós. E isso é maravilhoso. É maravilhoso porque isso nos leva a olhar a nossa relação com Deus e a nos perguntar: como tem sido essa relação? Será que ela tem sido uma relação de mão única, na qual eu espero de Deus tudo e não faço nada? Porque vejam, quando nós falamos da fé, nós não estamos falando de uma ideologia, nós não estamos falando de um discurso, nós estamos falando sobre a disposição de comprometer a minha vida com a vida de Deus. Nós estamos falando da disposição de fazer a escolha de estabelecer entre Deus e mim uma relação, entre Deus e eu uma relação. É dessa disposição que nós estamos falando. E essa não pode ser uma coisa de mão única, porque nós sabemos pelas relações humanas o como está fadado ao fracasso uma relação de mão única, no qual só tem o vem a nós e o vosso reino nada. A gente sabe por experiência que isso está condenado a dar errado, que essa é uma relação que tem os dias contados, e nós não podemos fazer dessa a nossa relação com Deus. Mas a liturgia de hoje, na sua dinâmica, com os seus elementos, talvez nos revele que nós estamos fazendo exatamente esse caminho de relação com Deus, no qual eu espero de Deus tudo. E há alguma coisa errada em esperar de Deus tudo? Absolutamente não. Eu devo esperar tudo de Deus, porque é de Deus que me vem tudo. Mas se a minha espera significa inércia da minha parte, significa ausência de colaboração nessa relação com Deus, aí há um erro, porque Deus quer contar comigo. Por isso ele pergunta ao profeta, ele que realiza a obra na vida do profeta: quem vai por mim? Quem vai colaborar com a minha obra? E o profeta, logo percebendo a sua responsabilidade diante daquilo que Deus fez na sua vida, ele logo fala: eu vou. Mas será que é essa a nossa postura? Será que tem sido essa a nossa postura na nossa relação com Deus? A postura daqueles que tomam a iniciativa de não só pedir a Deus, de não só cobrar de Deus, mas de fazer as coisas por Deus, de fazer coisas para Deus. De novo eu digo, Deus não precisa disso. Deus é pleno, Ele não precisa de nada que nós vamos fazer por Ele, mas Ele quis, porque Ele é livre, Ele fez a opção de contar com a nossa colaboração. E será que Ele está tendo essa colaboração? Será que Ele está encontrando na nossa vida essa colaboração? Ou será que nós estamos tão preocupados com aquilo que Ele ainda não nos deu, que nós nos esquecemos aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós já podíamos ter feito e ainda não fizemos, aquilo que nós já devíamos ter feito e ainda não fizemos? A nossa relação com Deus tem que ser uma relação na qual eu também não me furto a responsabilidade de, uma vez alcançado por Deus, ser um homem ou uma mulher novo, ser um homem ou uma mulher que sabe da sua corresponsabilidade. E isso, gente, não é só arrumar compromissos para a vida, mas isso é educar a nossa vida para bem vivê-la. Porque à medida em que eu me disponho à corresponsabilidade na relação com Deus, eu permito que Deus vá fazendo em mim a sua obra, e essa obra me educa para a vida.
Não à toa a liturgia de hoje, ao nos convidar para fazermos a nossa parte na obra de Deus, nos dá uma lição belíssima. E que lição é essa? Ela nos ensina que se nos colocarmos no serviço de Deus, a primeira coisa que nós temos que aprender é a lidar com as frustrações do trabalho que talvez não vai dar os frutos que a gente espera. E onde que a liturgia nos ensina isso? Quando ela nos apresenta o Santo Evangelho com a figura dos apóstolos. Olha o que aqueles homens estavam fazendo. Aqueles homens estavam lavando e consertando as redes de uma noite inteira de trabalho que deu em nada. Pararam para perceber a cena? Vejam, gente, não eram homens que assim, olha, fizemos o nosso trabalho, conseguimos o nosso sustento, agora vamos cuidar da rede, porque amanhã a gente precisa trabalhar. Não, eram homens que trabalharam a noite inteira, que suportaram o cansaço de uma noite inteira e não conseguiram absolutamente nada. Nada. E no entanto, diante da frustração de não conseguir nada, não deixaram de fazer o que tinham que fazer: lavar as redes, consertar as redes, porque apesar de não terem conseguido nada, sabiam que precisavam daquelas redes, precisavam fazer aquilo para poder, no futuro, conseguir o que precisavam para o seu sustento. Será que é assim que nós estamos lidando com as nossas frustrações? Será que nós estamos tendo a coragem de, como cristãos, lidar com as frustrações humanas? Porque muitos de nós podemos estar lidando com as frustrações como pagãos. Os pagãos são aqueles que, diante das frustrações, chutam o balde, deixam de fazer o que devem, porque estão frustrados. Um cristão não. Um cristão sabe, porque é seguidor do Cristo, transformar a frustração na sua vida numa experiência que lhe ensina. O cristão sabe, porque é seguidor do Cristo, que a frustração, por pior que seja, não é a palavra final, e por isso ele não pode usar isso de desculpa para não fazer o que deve. Um cristão sabe que se dispor a colaborar com Deus é se dispor também a ser frustrado, mas não viver como um frustrado. Não sei se vocês já ouviram, gosto muito de música, não sei se já ouviram as composições de Adoniran Barbosa. Talvez pelo nome, os mais novos vão dizer que não, os que têm juventude acumulada talvez conheçam. Vocês não conhecem o nome, mas certamente conhecem as músicas, mesmo os mais novos. Ele tem uma música famosa, Saudosa Malorca, Saudosa Malorca. Tem uma outra que talvez seja mais conhecida, O Trem das 11, né? Não posso ficar nem mais. Aí, viu? Logo vi que o povo sabe. Mas eu não sei se vocês sabem a história dessas músicas, dessas duas músicas. Tanto uma como outra não são frutos de um momento alegre com os amigos, não são frutos de uma troca entre artistas. As duas representam duas experiências extremamente frustrantes na vida do compositor e cantor Adoniran Barbosa. A primeira, a Saudosa Malorca, o Adoniran tinha, junto com um amigo, feito uma casa, uma malorca, por isso o nome, numa ocupação, num terreno. Não tinham onde construir, era o que eles conseguiram. Só que o poder público mandou desocupar. E aí vieram as máquinas e não teve conversa. Coisa antigamente era mais brutal que hoje. Ou você sai da casa ou passa a máquina por cima da casa com você dentro. E o Adoniran compôs essa música enquanto segurava o amigo que dividia a casa com ele, a malorca com ele, e chorava. Vendo aquilo que ele tinha, que era aquela casa, e diante da frustração de se ver sem nada,
Ele pegou aquela frustração e transformou dentro de si. Enquanto chorava e segurava o amigo, foi preparando aquela música que depois embalou tantas e tantas festas. A mesma coisa o Trem das 11. Cantor não é uma coisa fácil. Ele soube que tinha uma oportunidade. Foi para o encontro com uma pessoa que tinha prometido a ele que daria uma oportunidade para ele. Cruzou a cidade inteira. Foi para outra ponta da cidade onde morava, lá em São Paulo, na época. Chegou no lugar do encontro. Esperou noite adentro e a pessoa nunca chegou. Quando ele cansou de esperar, já não tinha mais trem, não tinha mais ônibus para ele voltar para o outro lado da cidade. Agora cabia a ele, que não conseguiu nada, caminhar toda aquela distância para casa. Provavelmente pela distância, só de manhã ia chegar em casa. E enquanto caminhava, foi fazendo a música. Eu não sei a experiência de fé do Adoniran Barbosa, sei como artista, mas eu digo a vocês, o que ele experimentou nessas duas ocasiões, talvez ele não saiba, como eu disse, eu não sei a experiência de fé dele, mas foi a atitude cristã diante da frustração. Porque Deus nos ensina isso. Deus nos ensina que diante da frustração da vida, nós temos duas escolhas: deixar que aquilo nos determine, ou pegar aquela frustração que nos marca e transformar ela na nossa vida em outras coisas. Transformar ela em algo que seja belo na nossa vida. E isso é possível, porque a graça de Deus nos permite isso. Isso é possível, porque a maior frustração que existe, que é a morte, foi transformada em fonte de vida, quando nosso Senhor se deixou frustrar na cruz. Quando nosso Senhor se deixou frustrar na sua entrega. E se essa que é a maior de todas pode ter sido transformada na força da graça de Deus, as outras da nossa vida também podem, se nos dispusermos a seguir a Deus, se nos dispusermos a colaborar com Deus, e na colaboração com Ele, não colocarmos nem hoje, nem nunca, independente do que aconteça, limites à graça de Deus na nossa vida. Queira o bom Deus que eu e você hoje, à luz dessa palavra, diante do convite de Deus, nos sintamos corresponsáveis da missão de colaborar com Deus e aprendamos com essa missão a transformar a nossa vida e as frustrações que fazem parte dela na força da graça de Deus. Quem enviarei? Quem irá por nós?